Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui, né? Na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos estão aqui com nós e com vocês também, né? O Espírito de Deus está aí, né? Hoje eu vou ler aqui Ezequiel 37, capítulo 1, 2, 3 e o 4, tá bom? A visão de um vale de ossos secos, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: o Senhor Deus, tu o sabes, né? Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, Ezequiel, né? Falar com os ossos secos, né? Que os judeus estavam já bem cansados, né? Não tinham força mais, né? Eles estavam sofrendo muito, né? Então, eles estavam tudo abatidos, né? Com os ossos secos, estavam já jogados assim, né? Então, Ezequiel, né? Fez aqui para a gente falar dele, né? Assim, né? Então, diz assim: Ezequiel teve uma visão de um vale com inumerosos ossos humanos. Ele teve uma visão, né? Esses ossos simbolizavam toda a casa de Israel, depois da destruição da sua terra. Foi destruída a terra, né? E possível ossos secos reviverem humanamente, né? O profeta sabia que era impossível que aqueles ossos retornassem à vida. Não havia nenhuma possibilidade disso, a não ser pela ação divina, né? Para levantar, né? Assim, o povo, né? Que a pessoa fica muito caída, fica desesperada, sem saber o que fazer, uma destruição total, né, assim que vem, né, então aqueles ossos estavam com ossos caídos ali, né, então veio Ezequiel, né, a indignação do Senhor Deus equivale hoje a perguntas como: o doente terminal pode ser curado? As pessoas perguntam: mas um doente terminal pode ser curado? Pode, ele pode até viver, né, muitos anos ainda, né? A empresa falida pode ser restabelecida? Pode, quantos testemunhos, né? Que a gente vê que faliram, ficaram sem nada, ficaram na rua e foi restabelecido tudo de volta, né? Basta obedecer e crer, né, na palavra, né? É a palavra que faz tudo isso, né? É a palavra. A palavra é Deus, é Ele, né, falando, né? O casamento destruído pode ser restaurado? Pode. Quantos casamentos, meu Deus, quantos homens que viviam já na rua juntando lixo, que não conhecia mais, né, aquela pessoa que era boa, que era tinha um aspecto bom, tudo de repente ficou um andarilho de rua, assim. Eu via testemunho na igreja, né, que daí a filha, né, via ele passar, ficava com medo, né, dele, né, e corria: ai, o pai vem vindo, ela corria para dentro para se esconder dele, né, e hoje em dia ela orando, a mãe dela orando, né, pedindo a Deus, né, não conhece mais esse homem, né, como ele ficou diferente. Ninguém diz: ele que... Muitos nem acreditam, para falar a verdade, né, nem acredito, mas é a verdade mesmo, né. Um viciado pode se recuperar por completo, né, basta ali ter a fé na palavra, né? Ele pode, sim, ter uma vida restaurada, nem vai pensar mais que um dia foi lá drogado, estava lá jogado, né, dormindo na rua. Às vezes tem tudo dentro de casa e fica dormindo na rua, né? Olha que tristeza, né, que é, né? A mãe, como é que dorme essa mãe, né? Esse pai, né? Meu Deus, meu filho lá jogado, né? Às vezes é frio, é chuva, né? Nossa, é uma tristeza, né, mesmo, né? É, ele pode se recuperar por completo, o drogado, né? É,
A vida de tristeza, amargura, é, isso pode se tornar, né, aqui me atrapalhei um pouquinho, a vida, tristeza, amargura, pode se tornar alegre e cheia de paz. Daí a pessoa volta a ter alegria e ter paz, né? Porque, puxa, o que que eu fiz, né? Daí já aquilo ali não passa a não ter mais nada disso, mas ele obedeceu, Deus restaurou, né? Recuperou ele e tudo, né? Basta que ele cumpra a palavra, né? A palavra é Deus, né? Aqueles que creem e obedecerem à voz da fé, seus, para o seu olhar para as impossibilidades, não apenas a vida restaurada, como também possuirão a salvação. Não é apenas a vida restaurada. Se eles continuarem obedecendo, eles vão ter a vida restaurada e vão ter a salvação, né? É isso aí, né? Assim, se nós tiver fé, tudo é possível para o Senhor Jesus, né? Mas tem que obedecer e passar às vezes pelo vale da sombra da morte, né? Que nem esses ossos secos aqui estavam todos destruídos, né? Mas veio a palavra de tudo os judeus se ergueram, né? Ficaram fortes. Olha o que é, né? Agora, né? Jerusalém, lá tudo, né? A palavra de Deus, que tudo é possível. A palavra é forte, é fonte da vida, que dá início a tudo. É a palavra. A palavra está em tudo, né? Você vai para uma faculdade, é a palavra, né? Vai para qualquer lugar que você vai, é a palavra, sempre é a palavra, né? Como tem força, né? A palavra tem muita força, né? O próprio Senhor Jesus e seu poder é ilimitado. O poder de Jesus é ilimitado. Ele está ali para todos. Mas tem que obedecer. Eu sempre falo, tem que obedecer, né? A pessoa não quer sofrer, tem que obedecer, né? É a nossa confiança, toda situação ruim passa a mudar. Tudo aquilo de ruim, assim, que passou, ai meu Deus, o filho lá drogado, é a falência, é o casamento destruído, né? Tudo já passou, né? Passa a mudar. Por isso, a nação que não possuía chance alguma de se restabelecer, né? Não tinha chance alguma, né? Surgiu uma fonte novamente, né? E hoje eles são também o que são, né? E Deus sempre está ali abençoando, né? Então, assim é para tudo. A palavra de Deus, ela é para tudo. Você nunca se fala, pensar em palavra, lembra que é Deus. A palavra é Deus. Tem que escutar a palavra de Deus. Porque tem muitas palavras aí também, né? Que a gente não pode ir atrás, não, de muitas palavras. Por isso que a palavra tem força. Tem que ver bem, vigiar bem, né? Se é a palavra de Deus, se não é a palavra de Deus, nós temos que fazer essa divisão, né? Assim, né? E para todos nós ter uma vida mais saudável, né? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, bom dia, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.